Ouvi falar que homeopatia é água com açúcar. Esse é o tema da live de hoje. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite se você estiver aqui comigo ao vivo e bem-vindo se você estiver assistindo essa live que foi gravada dia 4 de setembro de 2023. Nessa live a gente conversa sobre homeopatia, independente do tema, a gente está aqui aberto a qualquer tipo de dúvidas que vocês tenham sobre homeopatia. E cada semana a gente elege um tema para conversar, para trazer um tema aqui, né? Para a gente ter algum papo para ter com vocês. Mas estamos abertos a qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Essa live é feita com... Pede novamente, por favor. Essa live é feita com o Eduardo, que é meu marido. Nós somos médicos há mais de 20 anos. Somos especialistas em homeopatia. E eu tô adicionando o Eduardo aqui. Apareceu de novo. Então, é que envia isso. Então, o Edu tá entrando. Pronto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida para nos ajudar, a gente agradece. Qualquer tipo de dúvida. Isso aí é uma dúvida muito boba que eu tenho. Ponha, que vocês nos ajudam. Eu tenho dúvida sobre... Ponha, que vocês nos ajudam. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, põe aqui pra gente no chat, que a gente está aqui disponível para responder, tá? Enquanto não aparecem as dúvidas, a gente vai conversar sobre o título de hoje, que é Ouvi falar que a homeopatia é água com açúcar. Não é mesmo água com açúcar? Também é. Então, vamos começar falando assim. Como que é feito lá aquela tal da bolinha? O que tem naquela bolinha? É açúcar mesmo. É açúcar mesmo, gente. Até eu vou aproveitar, a gente nem tinha conversado disso, né? As minhas crianças que começam a se tratar com homeopatia, né? Aí falam, você vai tomar o remedinho que a tia vai passar amanhã de manhã. Não. Daí eu falo, se eu te contar que é uma bolinha de açúcar. Aí a tia ficou legal. Então, gente, aquela bolinha realmente é uma bolinha de açúcar. Tá? Então, o pessoal não está mentindo quando eles falam que a homeopatia é água com açúcar. Tá? Mas fala um pouquinho mais dessa bolinha. Então, aqui o açúcar e a água, né? Eles não têm ação medicamentosa. Então, eles são utilizados aí como veículos, né? Então, sim, tem água, tem açúcar, tem o álcool também, porque a água, por isso que o plus dura só 24 horas, né? Precisa ter um pouquinho de álcool se for para utilizar durante por mais tempo, né? Para dar uma validade maior, né, do remédio, a gente acaba pondo o álcool, né? Isso. Se for para durar de uma semana a um mês, a gente faz uma diluição mais ou menos a 5%, né, de água e álcool. E se for para durar um ano, é 20, 30% de álcool, né? Tomar cuidado porque para as crianças é bom dar uma diluída, né? 20% para a criança, mesmo que seja só 2 gotas, né? Não vai embebedar ninguém, mas o gosto fica ruim. Alguns não são sensíveis, mas outros são bem sensíveis, né? Então, acaba usando o álcool quando é líquido para dar uma duração maior, mas é isso aí. A gente sabe que deu um ano ali, a medicação já acaba perdendo efeito, tá? Glóbulos não, né? Isso. O glóbulo ele não reage com o plástico, com a borracha, né, do frasco. Então, os glóbulos, os medicamentos em glóbulos duram bem mais, né? E aí tem uma curiosidade, né? Antes, nos primórdios, as bolinhas eram bem pequenininhas, né? E aí as pessoas olhavam aquelas bolinhas muito pequenininhas e falavam, gente, impossível, como é que essa bolinha pequenininha vai me tratar? E aí os farmacêuticos tiveram que aumentar a bolinha para dar a sensação de eficácia para o medicamento. Tá? É aquela sensação de que você só vai chupar essas duas bolinhas.
quanto a gente ouve disso, É né? o raciocínio, é estranho, né, esse raciocínio, né? Do que? Do falar mais. Não, o pessoal fala, nossa, só essas duas bolinhas, mas o raciocínio deveria ser o inverso, né? Se Que só essas duas bolinhas fazem esse efeito, é porque realmente tem um efeito muito, muito intenso e duradouro, né? Então eu queria puxar aqui duas ideias aqui. Uma que eu acabei de esquecer e a outra que é mas só essas duas bolinhas já vão adiantar durante esses 2 meses, né? Então, o que a gente fala geralmente, né? O que a gente orienta? Não, calma, desculpa. O que a gente orienta na consulta? Então, hoje você vai tomar uma medicação. Essa medicação vai durar, vai agir mais ou menos por 45 dias e a gente vai se ver daqui a uns 2, 3 meses. E aí, lembrei, a outra coisa que eu queria falar mas eu vou tomar só um dia, não queria que a gente falasse disso, e 2. Mas só 2 bolinhas já vão fazer esse efeito, então quer dizer que ela é muito forte? Vamos falar dessas duas questões? Então, a gente já falou aqui sobre dose, né? Dose é quantidade, né? Então, na verdade, para homeopatia, se são 2 glóbulos ou um glóbulo, para 90 alguma coisa, talvez 99, talvez, né? 99% aí da população, das pessoas, uma, duas, três, quatro, não vai fazer muita diferença, porque o medicamento já é muito sutil, né? Na verdade, o estímulo da homeopatia é um pouco diferente, né? Então, instituiu-se e o grupo de estudos, né, que a gente faz parte, o IHGG, já tem essa experiência de ser 2 glóbulos. Então a gente usa 2 glóbulos mesmo, mas poderia ser um, poderia ser 3, 4. Não faz Mesmo, muita eu diferença. acho que também a questão de um glóbulo vai que bem aquele glóbulo É, não foi contaminado pela também. medicação. Então acaba sendo 2 glóbulos para ter essa A segurança. chance, existe essa chance, mas é muito pequena, né? Porque tá O tudo pessoal da dentro do... farmácia, e o pessoal da farmácia já fez um experimento colocando um corante e 2 gotas só do corante e misturou bem, né? Homogeneizou bem ali o frasco com glóbulos e todos os glóbulos ficaram tingidos, né? Então enfim, é suficiente, né? O que eles colocam ali no frasco é suficiente para contaminar todos os glóbulos. Né? Então, aquela ideia de que eu vou chupar só 2 bolinhas uma vez, sim, a gente até escreve bem, eu escrevo Dose única. sublinhado, dose única, com letras garrafais. E aí a pessoa me pergunta, mas é dose única naquele dia? Não, é daquele dia e só aquela vez. Não é só uma vez por dia, né? As pessoas misturam Eles dose única perguntam com mesmo, uma né? vez por dia. A Não. gente coloca chupar os 2 glóbulos quando não ia em jejum. Eles falam, Isso. todo dia, então. Então, não, gente, é só uma vez e essa vez vai durar 45 dias de ação. Então, o Dury costuma fazer uma analogia do balanço, né? A gente fez um vídeo, né, sobre isso. Mas esse vídeo É antigo, né? é Faz bem tempo, né? antigo. Tá bom, então vamos Então, contar. conta com o quê? Então, a dose única é como se você desse um grande empurrão em alguém que estivesse no balanço. Alguns dias o balanço vai estar longe, em alguns momentos, né? E em outros momentos o balanço vai estar perto. Então, a, a, a ação da dose única, como é um empurrão, né? E nós temos vida, né? Somos seres dinâmicos, enfim, está sempre um monte de coisa acontecendo com a gente. Então, em alguns dias, a gente vai sentir essa ação de uma maneira um pouquinho mais forte e em outros dias um pouquinho mais fraca. Isso obedece uma certa. Existe uma certa regularidade nesse ir e vir, né? Ou na ação um pouquinho mais intensa, um pouquinho mais fraca, menos intensa, mas varia também conforme o indivíduo, né? Então, o mais comum é assim: é como se fosse uma doença aguda, né? Quarto dia, sétimo dia, 11º dia, 14º dia, a ação do medicamento costuma ser um pouquinho mais intensa. Mas não dá para ter como uma regra é, sem exceções, porque algumas pessoas a gravação nos 3 primeiros dias, enfim, varia um pouquinho.
É isso. Eu Que achei que mais? você falou umas coisinhas meio difíceis aqui. Vamos falar um Então, pouquinho mais sobre como assim esses dias que você está falando. é, então, eu gosto de, eu gosto de usar uma analogia que é viajante, mas é mais fácil de guardar. Primeiro, o Hipócrates já falava que o quarto dia da doença, né, de alguém que esteja aí com uma doença aguda, o quarto dia é o prenúncio do sétimo e o 11º é o prenúncio do 14º, porque é o jeito que a doença aguda você observa que ela evolui, né? Então, se no quarto dia a gente já tiver alguns sintomas um pouquinho mais intensos, né? Talvez no sétimo isso se repita. Para guardar mais fácil, não sei se é mais fácil, mas eu gosto, porque eu gosto de música. Então, na escala, as notas, para ir de uma nota para outra, a gente semitona do Mi para o Fá e do Si para o Do, que é do quarto para o quinto e do sexto para o sétimo. Aí começa uma escala tudo de novo. Não, não foi, não facilitou? Não, Imagina não um facilitou teclado, para quem imagina um tem. teclado, imagina um teclado, tem a tecla branca e tem a tecla preta. A tecla preta ela não existe do Mi para o Fá, porque o sustenido é meio tom, né? Então é do sustenido, ré sustenido, mi, mi e fá, desculpa. Do mi vai direto para o fá, não tem sustenido, né? E daí depois vai fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si, do si para o do semitona. Então não é uma viagem, mas essas coincidências existem, né? Então, pera. Então vamos falar do meu jeitinho, vai. Tá bom. Então quer dizer que se eu tomar a medicação hoje, no quarto dia, eu posso observar Uma uma piorinha. piorada, Dazinha. pioradazinha. Não pode ser muito intenso, porque ainda é uma gravação. Isso. Então é uma pioradinha, pronto, uma pioradinha. Depois, se eu tive ali a pioradinha no quarto, eu posso esperar ali no sétimo. E o mesmo no 14º. Então, isso. E no final da ação do medicamento, tem alguns períodos, né? Isso. Então, isso a gente pode observar. Mas não é uma piorada que tem que assustar, porque aí muita gente fala, nossa, mas eu tenho medo de começar a tomar homeopatia, porque eu sei que tem aquela piora e eu tenho medo da piora. O ideal é que não seja nem perceptível, né? Isso, é uma coisa que passa praticamente desapercebido e dura só aquele dia. Então não é uma coisa que você vai, nossa, vou piorar e vou ficar ruim direto. Não. É um incômodozinho naquele dia, tá? E aí, a analogia do balanço, o que a gente traz na ideia, né? Então, na consulta, eu vou te dar um empurrão no balanço. Enquanto você estiver balançando, quer dizer que essa medicação está agindo, que são mais ou menos esses 45 dias de ação da medicação. Na hora que o balanço começa a parar, está acabando a ação da medicação no nosso corpo. E aí é a hora que eu preciso voltar em consulta para o médico me dar mais um empurrãozinho. Na prática, é quando os sintomas começam a voltar, né? E ficam, né? Não são algumas horas ou no máximo um dia aí da gravação, né? Então, com o tempo de tratamento, você vai começar a virar para a gente falar assim, Soraya, tá na hora de marcar consulta. A gente já está percebendo aqui em casa que... Então, quando a gente trata a família toda, a família já começa a falar, pode marcar lá, marca lá com a doutora Soraya que já está na hora, porque os sintomas estão voltando. Ou até a própria pessoa já se dá conta de que Soraya está na hora, tá? Então, o paciente vai se observando. E às vezes a gente avisa, né, também, né? Eu tenho um costume já de deixar meio que agendado. E aí a gente vai observando também, com o tempo de tratamento, isso vai se espaçando. Vai se espaçando. Até que de repente pode voltar a acontecer alguma coisa e diminuir de novo o intervalo dos encontros. A tendência é que, né, a gente fique cada vez mais equilibrado, né? Que precise de menos estímulos. Né? O médico que fica desequilibrado. Então, assim, fica com saudade do. Essa semana passada, eu tive um paciente que eu
eu passei consulta para 6 meses e a irmã para 4, né? Eu falei, ai meu Deus, tô tendo que desmamar meus bebês. A gente sofre de... Pode ligar de vez em quando. Só para dizer que tá tudo bem, né? Bom, vamos ler as perguntas. Aí a gente volta aqui para... E eu vou precisar dos olhos. Eu já estou... Credibilidade pelo tamanho das bolinhas. É isso mesmo, André. André, faz tempo que você não aparece por aqui. É isso mesmo, tá? Então, antes, né, contam, né, que eram bolinhas muito pequenininhas, né? E aí o pessoal falava, não, impossível, isso aqui não vai me tratar, né? Não vai adiantar. E aí aumentaram o tamanho das bolinhas. Como assim? Posso dissolver 4 glóbulos ao invés de 2? Pode. Pode. Só tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas são muito sensíveis. Aí faz diferença, né? Colocar 4, colocar 2, né? Mas não tem, geralmente não. Outra coisa que uma vez já me falaram, não foi só uma vez, me falaram assim, não, eu falo, né? Usa o C12. E às vezes a pessoa ainda tem essa ideia do só material, ele fala, então eu vou colocar o dobro de glóbulos, né? Entendeu? Pega o C6 e fala que vai soma colocar 2 glóbulos para chegar no C12. no C12. Então pera. Então isso então não, faz de tá? conta. Passou o arsênio com C12. Aí ele pensa que se pegar 2 glóbulos do arsênio com né? C6... O dobro. O dobro. Se a gente pega 2 e colocar 4, vai ser o 12, entendeu? Esse raciocínio não é verdadeiro, tá, gente? A Yara falou, obrigado pela orientação. Dorinha falou, os dias de pedir socorro, ou melhora ou piora. Quem será que a gente estava falando? E a gravação. Sim. Oi, Lu. Espera-se que o incômodozinho apareça no quarto, sétimo... 11º e 14º. Porque 7 mais 4 é 11 e 7 mais 7 é 14. Até que somar eu sei. Não, brincadeira. É porque o quarto é o prenúncio do sétimo, Hipócrates fala. E o 11º é o prenúncio do 14º. As doenças agudas, geralmente, elas terminam assim, mas geralmente, né? No máximo aí em 14 dias, viu, André? 15 dias, Mas, André, não é... fixo e nem sempre. Tem, uma dica assim, não é sempre, mas uma dica assim. Tem pessoa que o metabolismo é muito rápido e ela é muito rápida por temperamento. E, geralmente essas pessoas, a gravação ocorre no primeiro, segundo, terceiro dia. E vai e adianta, né? A gente, assim, na média, é isso. Quarto, sétimo, 11º, 14º. Mas mais importante do que isso são as características da gravação homeopática, né? Por isso também que é importante, quando sentir alguma coisa e vai nos mandar a mensagem, digo para nós dois, né, que trabalhamos com essa ideia de mensagem, é importante falar, Soraya, tomei o medicamento tal em tal dia. Porque senão vai demorar mais ainda para ter a resposta. Aí eu vou ter que perguntar para você, mas que dia você tomou o remédio? Porque aí eu vou fazer as continhas e vou pensar se tem relação ou não com a medicação. Agora estou entendendo, a Lu falou, agora estou entendendo em relação à demora da melhora. É interessante isso, né? Sabe quando você quer jogar uma coisa longe? E você não consegue jogar de uma vez? Aí você tem que dar um impulso, aí você dá outro impulso, aí você dá outro impulso e aí depois você joga. É uma analogia só, é claro, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer, o nosso sistema imunológico ele não consegue fazer esse movimento de uma vez. Então a gente precisa ir, a gente vai, dá um estímulo, aí depois dá outro estímulo, dá outro estímulo. Enfim. Que nem a vida, né? A gente vai passando pela mesma coisa muito semelhante várias vezes, até a gente conseguir sedimentar e aprender, né? O nosso sistema imunológico, às vezes ele precisa disso também, tá? O Lu, mas eu acho que aqui também cabem mais 2 comentários. Um que a gente fez na semana passada na live, que foi, não esquece que a gente está tratando de doenças crônicas, né? Então são coisas que estão aí há um tempo.
tempo, né? Então, a doença crônica vai ter uma demora também, né, na melhora. O agudo tem que ser rápido, né? O agudo é rápido, tá? Então, a demora é mais no crônico e o agudo é muito mais rápido do que com a alopatia. E outra coisa de demora é que não esquece que a melhora é de dentro para fora, né? Isso. Fica Então, parecendo que demora, mas é relativamente rápido até. Porque, na verdade, segue uma ordem de melhora, Isso. que são os órgãos mais nobres para depois os órgãos menos nobres. Que muitas vezes a gente busca homeopatia e precisa dar meio que uma volta para chegar no lugar que inicialmente a gente foi buscar, né? Então, por isso que tem também essa sensação, né? Que é real, mas é uma sensação de que está demorando. A Andrea falou assim, há médicos que indicam colocar inicialmente 2 glóbulos na língua e após meia hora ensinar o plus. Iniciar. Iniciar. O que eu falei? Acho que você falou ensinar. Outros iniciam direto com o plus. Isso faz diferença? É assim, tem que começar a agir. Então, vamos pensar assim, você está desesperado de dor de ouvido, morrendo de dor de ouvido. Se você for esperar os 2 glóbulos dissolverem para começar a tomar o plus, nossa senhora, vai ser muita dor. Aí a gente põe 2 glóbulos na boca para já começar a agir, enquanto está dissolvendo os outros 2. Agora, se não tá com dor, mas não tá assim numa super urgência, prepara o plus e toma o plus. Entendeu? É bem de acordo com o quadro. Tá infartando, não dá tempo de esperar né, o plus ficar pronto. Então põe uma cólica renal, não dá tempo, já põe 2 glóbulos na boca. Agora, tô com uma dor de garganta que tá me incomodando aqui faz 2 dias, vai pro plus. Lembrando assim, né? Não sei se tem um jeito totalmente correto, porque imagina, não sei se essa analogia é muito legal, imagina que você vai fazer uma corrida. Nesse caso aí, você pode começar a corrida no marco 0, mas pode começar também no 1, no 2, né? Não vai fazer muita diferença. Lembra que a gente dissolve os glóbulos ou dilui 2 gotas no plus, porque a gente quer dar vários estímulos. Para a gente subir, mudar o estímulo, a intensidade, a qualidade do estímulo você não vai mudar, porque é o mesmo medicamento. A intensidade do estímulo você precisa mudar um pouquinho, porque senão você, entre aspas, intoxica, ou não faz efeito, um dos dois. Ou você desensibiliza, que a gente fala, ou você faz patogenesia ou agrava demais, né? Depende da pessoa. Então, o que acontece? Como você tem que dar vários estímulos, então para a gente mudar a intensidade do estímulo na homeopatia, lembra que a gente tem que diluir e dinamizar, diluir e dinamizar. Então, você dissolve ou dilui o medicamento, e aí você pode dar de 10 em 10 minutos, porque você já diluiu, entendeu? Então, se você vai dar 2 globos, depois o plus, você vai esperar um pouquinho ou não, são detalhes que talvez individualmente faça diferença, mas assim, na média não faz muita diferença não, viu, André? Mais importante é o estímulo que você vai estar dando. Como é uma doença aguda, você precisa dar de 10 em 10, 5 em 5, enfim, de 20 em 20, aí depende da intensidade, né, dos sintomas. Mais importante é essa repetição do que se você vai começar aqui ou vai começar ali. E não esquecer que na repetição sempre agitar. Dinamizar, né? Porque uma dose tem que ser diferente da outra. Tá? A Andrea falou assim, qual a quantidade máxima de glóbulos que posso dissolver para tomar o plus? Na verdade, assim, para ter o máximo, a gente não precisa. Não precisa. Né? O que precisa é que tenha efeito. Então, ali a gente percebe que 2 glóbulos já são suficientes. Tem alguma coisa no YouTube? Tem no YouTube, a Jaciane falou, 2 bolinhas me curou a hemorragia por conta de 3 miomas e 2 nódulos na mama. Nossa! E ela tá agradecendo. Que legal esse depoimento. Na verdade, quem se curou foi você, né, Jaciane? Que legal esse depoimento. Parabéns para você. O medicamento só te estimulou, né? Então. Obrigada pela ajuda. Obrigado por ajudar. Isso, o mérito é todo seu. Francisco Roberto. Acho que é o marido dela. Não sei. Não lembro do sobrenome dele, mas o nome é Francisco.
Do empurrão do balanço eu entendi. Agora das notas de música eu não entendi nada. Ah, eu acho que ele mesmo, ele é muito engraçado. Inteligente e engraçado. Francisco, se você olhar no piano, é que não dá tempo. Mas se você olhar no piano, tem um monte de nota, tecla branca e tem umas pretas. E aí, para mudar de nota, a preta é metade do que vai até a branca. Se você for pular de branca para branca, ele vai de um tom em um tom, inteiro, inteiro, e depois do Mi pro Fá é metade e do Si pro Dó também é metade. Não sei se ajuda muito, mas não, eu compliquei, né? Desculpa. Mas é só para quem gosta. Com pianinho. Só para lembrar que é do uma outra quarto. forma de explicar. Então vamos. Você quer uma forma mais... Não vou falar essa forma mais viajante, porque aí vão falar que eu sou louco mesmo. E vão falar que o medicamento é só água e açúcar mesmo. E o Eduardo é maluco mesmo na cabeça. Então, deixa eu ver só mais esse da Andréia. O plus dura por quanto tempo? Os glóbulos diluídos na água podem ser usados por quanto tempo? O plus, eu não sei se é essa pergunta assim, qual a data de validade ali do plus? É isso que eu estou entendendo, né? Então, assim, o plus pode ser utilizado durante 24 horas. Mas, na verdade, a grande questão, às vezes até 2 dias, tá? A grande questão é ficar olhando se ele tá... Ou se parou de fazer efeito. Eu ia falar transparente. Se ele tiver transparente como a água, ele tá agindo. Se ele tiver turvo, eu tenho um vídeo mostrando um turvo na rede social, tá? Na rede social, tipo, tô nela, né? Aqui no Instagram, eu tenho um que o meu ficou turvo em um dia, tá, gente? E aí eu mostrei a cor que ele ficou. Então, o grande segredo é olhar a cor. Passou de 24 horas, por segurança, é melhor você trocar. Por quê? Porque às vezes também não ficou turvo, ou o copo é escuro, e aí você não viu que ficou turvo. E aí o medicamento parou de fazer efeito, e aí às vezes a gente vai trocar o medicamento, porque é melhor trocar. Por segurança é melhor trocar depois de 24 horas. Geralmente dura 2, 3 dias, mas não tem por que arriscar. Né? Outra coisa importante, não esqueçam de tampar, tá? Porque quem tem formiguinhas em casa, como é água com açúcar, a formiguinha entra. Contamina, né? E aí o medicamento não funciona. Tá? O André falou, aprendi muito hoje. Puxa vida, André que sabe de cor tudo. Até parece, tudo bem. Obrigada pela ajuda, André. Obrigada pela ajuda. Bom, gente, então, as bolinhas de... Pera, vou fazer aqui um resuminho. As homeopatia, como é que era mesmo? Ouvi falar que a homeopatia é água com açúcar? Água com açúcar mesmo. O veículo, né? É o veículo que leva o medicamento até a gente, até vocês. Né? Eu não sei responder essa pergunta da Andréia. O que faz ficar turvo? Uau! Turvo? Algum micro-organismo, provavelmente. Nunca parei para pensar nisso. Algum micro-organismo. Não tem por que a água fica turva se não for por outro motivo. Algum micro-organismo se alimentou ali do açúcar e deixou algum resto de alguma coisa ali. Vou refletir sobre o assunto e a gente volta a falar disso. Mas eu acho que não tem outro motivo. Na minha cabeça não tem outro motivo para ficar tudo. Interessante essa pergunta. Tá bom. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada por terem ficado até essa hora conosco. Bom descanso. E até semana que vem. E aceitamos sugestões, gente. Por favor, mandem-nos dúvidas no direct, enfim, no story. É melhor porque aí a gente vai de encontro ao que vocês estão querendo saber, né? Senão a gente fica achando... A gente fica aqui perdido. Ai, meu Deus, o que a gente fala hoje? O que será que vai ser interessante para eles? Às vezes o que é interessante para a gente é meio chato para vocês. Né? Lu, traz, me ajuda. Se tiver dúvida, me manda que a gente traz aqui na live. Obrigada, viu? Beijos. Beijos. Tchau. Tchau.